Imagine confiar cegamente no amor à distância, até que uma mensagem fria te joga num abismo, revelando que a promessa de sempre esperar fora quebrada muito antes. Antes de mergulharmos fundo, por favor, clique no botão de se inscrever, deixe seu like e ative o sino. Assim, você não perderá futuras narrativas emocionantes como esta. O tempo na parede parecia um adversário invisível. Cada batida soava como um escárnio à esperança de Alice. Uma esperança que, a cada dia, se tornava mais fina. Na mesa da cozinha, com uma caneca de café já gelado, ela mantinha os olhos fixos na tela do computador portátil, aguardando. O ponteiro luminoso piscava na caixa de entrada, solitário e inclemente. Adam estava em outro lugar, em uma missão, uma operação de auxílio humanitário, diziam. Uma jornada pela paz, chamavam. Contudo, para Alice, a tranquilidade parecia cada vez mais distante. As comunicações chegavam com intervalos maiores. De mensagens repletas de carinho, viraram apenas breves confirmações de sua existência. Mesmo assim, ela se agarrava a cada fragmento de texto como quem se prende aos últimos pedaços de um barco prestes a submergir. Ela estava ciente dos perigos, ciente das distâncias, mas ela tinha fé, acreditava na força do sentimento e naquilo que haviam construído juntos. Confiava nas juras trocadas nos dias que antecederam a partida. A ausência dele era quase uma presença palpável naquela residência agora vazia. Mas Alice mantinha sua crença. Recordava o dia da despedida, os olhos dele brilhando, as mãos entrelaçadas nas dela, as palavras de amor murmuradas junto à pele úmida pelas lágrimas. Eu retornarei para você. Nada se alterará. Espere por mim. E Alice esperava. Esperava por cartas que nunca vinham. Esperava por noites gélidas. Esperava cultivando o amor em um solo que se tornava mais árido a cada momento, até que naquela manhã um aviso mudou tudo. Ao abrir um novo e-mail, sentiu tudo dentro de si congelar. O remetente era Adam. O assunto: precisamos conversar. Alice clicou, o coração acelerado. As palavras na tela pareciam inverossímeis. Alice, não sei como comunicar isso. A distância me fez refletir bastante. Encontrei outra pessoa. Desejo o divórcio. Lamento. Nenhuma explicação extensa. Nenhuma voz. Nenhuma oportunidade para perguntas. Zero hesitação. Nenhum pedido de desculpas genuíno. Nenhuma tentativa de salvar a história que haviam construído em conjunto. Apenas o abandono, por e-mail, como se ela fosse descartável. Como se os anos de cumplicidade, de sonhos compartilhados à luz fraca, não tivessem tido qualquer valor. Um e-mail. Um toque para deletar uma história de anos. O chão pareceu ceder, e o ar sumiu de seus pulmões. Ela fechou o notebook com um som seco, como quem tenta impedir uma invasão já consumada. Contudo, a dor já estava lá dentro, silenciosa, irreversível. Ela não soube por quanto tempo ficou ali, imóvel, observando a parede em branco. Apenas sabia que, de algum modo, o mundo havia mudado, e ela não fazia mais parte dele. Levantou-se cambaleando. A cadeira arrastou-se no piso frio, produzindo um ruído áspero, quase vivo. Tentou inspirar profundamente. Tentou negar e encontrar algum sentido, mas não havia sentido algum. O amor que prometera resistir à distância não suportou a primeira curva, e ela estava só, verdadeira e cruelmente solitária. O tempo parecia ter perdido sua função. Dias, horas, minutos, tudo se misturava numa densa névoa de sofrimento e descrença. E Alice passava por essas horas sem saber se ainda respirava por vontade ou apenas por não conseguir parar. A casa, que antes parecia vasta para abrigar o amor e os planos que compartilhava com Adam, agora se transformara num campo minado de memórias. A foto na prateleira, os livros na estante, a caneca antiga e trincada que ele dizia detestar, mas sempre usava pela manhã. Tudo clamava pela ausência dele. Tudo a recordava de que havia sido esquecida. E o pior era o silêncio. Não o silêncio habitual, que preenchia o espaço entre o que se falava e o que se fazia, mas um silêncio pesado, opressor, como se cada parede lhe sussurrasse que havia falhado, que havia sido esquecida como se nunca tivesse importado de verdade. Alice esforçava-se para acreditar que era forte, que conseguiria se reerguer e continuar, como tantas outras mulheres que veem mundos desabarem sem aviso, mas a força que sempre pensou ter parecia ter sido arrancada junto com aquela mensagem dolorosa. Nos primeiros dias, ela nem conseguiu chorar. Simplesmente não havia lágrimas. Era como se seu corpo soubesse que, se cedesse à tristeza, não haveria retorno,
Não haveria mais base para se apoiar, apenas o vazio, escuro, quieto, infinito. Então, ela se arrastava pelas rotinas, levantando-se mecanicamente da cama ao amanhecer, preparando o café que nunca bebia, abrindo as cortinas para uma luz que ardia como ferro quente. No íntimo, esperava, tolamente e em segredo, que tudo fosse um engano, que outro e-mail chegasse, explicando que aquilo fora um erro terrível, uma brincadeira de mau gosto, uma ilusão causada pela separação. Mas a mensagem nunca chegou. Nem explicação, nem retratação, nem arrependimento. Nada. O vazio era a única resposta. E ali, no meio desse deserto emocional, Alice começou a perceber que, para sobreviver, precisaria encontrar dentro de si algo que nem sabia se ainda existia: a capacidade de se refazer dos pedaços. Sem ele, sem as promessas rompidas, sem os sonhos que agora jaziam em ruínas. Nos dias subsequentes, Alice virou quase uma sombra em sua própria moradia, movendo-se com passos suaves e automáticos, como se o mundo tivesse parado de exigir dela qualquer reação, além do simples ato de existir. Em cada canto daquela casa, que ela havia decorado com tanto zelo, imaginando uma vida ao lado de Adam, havia vestígios de um futuro que agora parecia tão remoto quanto as estrelas. As cortinas claras que ela escolhera para a sala, pensando em criar um ambiente acolhedor, o porta-retratos com imagens de viagens e momentos felizes, a caixa de lembranças do casamento guardada no armário. Tudo, absolutamente tudo, clamava pela ausência de algo que ela não podia mais tocar. Em certo momento, sentada no chão frio da sala, abraçada a si mesma, Alice questionou onde exatamente havia se perdido. Foi então que a memória surgiu, afiada como uma lâmina. Ela não era apenas Alice, a esposa de Adam. Antes disso, havia sido Alice, a fisioterapeuta apaixonada por seu trabalho, pelos pacientes, pela arte discreta de auxiliar na recuperação de corpos e esperanças. Conheceu Adam nesse ambiente. Ele, jovem e determinado, mas com o orgulho abalado pela necessidade de reabilitação, cruzou seu caminho quando ela mais acreditava no poder da cura. E ele, com seus olhos cheios de vida e dor, a encantou como ninguém antes. Foi cuidando dele que Alice descobriu algo além da estrutura dos músculos, um coração que parecia forte o suficiente para construir um futuro seguro ao seu lado. E então, por amor, por aquele sentimento que ela julgava inabalável, ela deixou tudo. Abandonou o consultório, deixou os planos de especialização, deixou a carreira que a fazia sentir-se completa, pois eles planejavam ter filhos, planejavam tardes de domingo no parque, planejavam uma existência onde Alice seria o refúgio enquanto Adam salvava o mundo. E agora, olhando para suas mãos vazias, para o diploma esquecido em algum canto da casa, para os móveis silenciosos e a cama fria, Alice compreendeu, com uma clareza dolorosa, que sacrificara mais do que tempo ou juventude, sacrificara a si mesma. E Adam, com poucas palavras frias numa tela, a deixou sozinha para juntar os pedaços. Demorou dias, ou talvez semanas, Alice já não conseguia mais mensurar o tempo, até que a opressão da inércia começasse a ser mais sufocante que a dor da perda. Havia algo dentro dela, uma força diminuta, quase imperceptível, que se agitava na escuridão como uma raiz buscando desesperadamente a luz através da terra ressecada. E numa manhã comum, sem qualquer anúncio épico, sem qualquer preparação dramática, Alice simplesmente se viu de pé, ainda de pijama, ainda despenteada diante do armário da sala, abrindo a antiga caixa onde guardava objetos esquecidos do passado. Dentro dela, entre fotos amareladas, cadernos de anotações e cartas antigas, encontrou seu diploma de fisioterapia dobrado de qualquer jeito, quase como se já estivesse destinado ao esquecimento. Tocou o papel como quem toca uma lembrança adormecida, como quem reencontra uma parte de si mesma que considerava morta. E naquele instante, sem lágrimas, sem palavras, apenas com a respiração suspensa, Alice soube que de alguma forma precisava reconstruir algo, não para provar nada a Adam, não para expor sua dor ao mundo, mas para não desaparecer no vazio que ele havia deixado. Era um pensamento pequeno, ainda frágil como cristal, mas real. Pela primeira vez desde aquela mensagem brutal, Alice pensou em si mesma não como vítima, não como sobra, não como alguém abandonada. Pensou em si mesma como uma mulher que havia sido inteira antes, que podia, se quisesse, se persistisse, voltar a ser inteira novamente. O percurso seria lento,
Seria difícil, doloroso, injusto, mas seria dela, apenas dela. E enquanto segurava o diploma contra o peito, sentindo o peso simbólico de cada escolha, cada renúncia, cada caminho abandonado, Alice percebeu que talvez fosse isso que significava sobreviver. Não esquecer quem você foi, mas ter a valentia de buscar quem você ainda poderia se tornar. Na manhã seguinte, pela primeira vez em muito tempo, Alice não permaneceu encolhida entre os lençóis, ignorando o mundo que insistia em existir lá fora. Ela se levantou lentamente, como quem carrega o próprio corpo, cada movimento pesado, como se os músculos protestassem contra a decisão de seguir em frente. Vestiu-se com uma simplicidade que contrastava drasticamente com as roupas alinhadas que costumava usar nos tempos de universidade, quando ainda caminhava pelos corredores do hospital com a cabeça erguida e o coração repleto de ambições. Hoje, a mulher que calçava os sapatos diante do espelho era outra, quebrada sim, mas de pé. Com o diploma amassado na bolsa e uma pasta vazia nas mãos, Alice deixou a casa pela primeira vez com um propósito que não era comprar pão ou fugir da própria solidão. Ela caminhava como quem avança por um campo minado, cada passo incerto, cada esquina um desafio invisível. Havia um centro de recuperação não muito longe dali, um local simples, mas respeitado, onde talvez, apenas talvez, aceitassem uma fisioterapeuta que não pisava numa clínica há anos. No trajeto, a mente de Alice era um turbilhão de vozes e imagens. Vão rir de mim. Vão perguntar onde estive todo esse tempo. Vão me ver como uma peça danificada. Não serei capaz. E mesmo assim, ela continuava. Porque de alguma forma, sabia que o único caminho possível era através da dor, não ao redor dela. Ao chegar, parou diante da porta de vidro do centro de recuperação, inspirou fundo e por um momento viu seu reflexo, os cabelos desalinhados, as olheiras profundas, o brilho vacilante nos olhos. Não era mais a jovem cheia de certezas. Não era mais a mulher que abandonara tudo crendo num amor que agora jazia entre os destroços de sua vida. Era apenas Alice, desconhecida para si mesma, mas ainda apta a tentar. Segurando a respiração como quem se apega à vida, empurrou a porta e entrou. O aroma de desinfetante, o som metálico das macas arrastando, a movimentação discreta dos fisioterapeutas entre as salas, tudo parecia tão conhecido e, ao mesmo tempo, tão estranho para Alice, como se estivesse num sonho onde cada detalhe era uma lembrança de quem ela fora e de quem não sabia se conseguiria voltar a ser. O centro de recuperação não era suntuoso. As paredes brancas exibiam marcas do tempo, o mobiliário era singelo e o ambiente exalava mais esforço do que luxo. Mas havia vida ali, havia garra, e por um motivo que ela não conseguia explicar, isso a confortava mais do que qualquer poltrona macia ou sala envidraçada. Recebida por uma coordenadora de rosto amável, Alice respondeu às perguntas com voz trêmula, mas decidida. Explicou sua formação, sua vivência anterior, omitiu o período de inatividade que parecia marcar sua vida como uma cicatriz invisível. A coordenadora a ouviu em silêncio e, ao final, sorriu com a expressão de quem compreende mais do que as palavras revelam. Precisamos de apoio na área de reabilitação pós-cirúrgica. Gostaria de fazer um teste prático amanhã? Disse, entregando-lhe uma ficha de inscrição. Alice hesitou por um segundo antes de aceitar. Ela saiu dali com o papel dobrado entre os dedos, o coração batendo forte, como se tivesse acabado de subir uma montanha sem equipamentos. Era um pequeno avanço, mas era um avanço, e era dela. Enquanto retornava para casa, os pensamentos começaram a se conectar como peças de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia se queria resolver. Adam. O nome dele ainda ressoava como uma punhalada em sua mente. Ela sabia que havia outra. As palavras dele estavam gravadas em sua memória como feridas abertas. Conhecia alguém. O que ela não sabia, e o que a consumia por dentro, era quando? Será que já existia antes da missão? Será que ele já compartilhava olhares, juras, enquanto ainda declarava seu amor? Será que, enquanto ela tecia sonhos para os dois, ele já esboçava outro futuro com outra mulher? As perguntas martelavam em sua mente como batidas silenciosas, e foi nesse turbilhão que a resposta, ou parte dela, surgiu de forma cruel e inesperada. Ao passar por uma cafeteria na esquina, Alice viu algo que a fez parar bruscamente. Na grande vitrine de vidro, entre mesas e risadas abafadas, uma televisão exibia um programa local de variedades. E ali, nas imagens rápidas, Adam aparecia, sorrindo,
abraçado a uma mulher loira, alta, que ostentava no dedo um anel que brilhava como um insulto. O título da reportagem não deixava dúvidas. Militar herói volta de missão e oficializa novo noivado em evento de caridade. Alice sentiu o estômago embrulhar. Não era apenas o fato de ele ter seguido em frente, era a maneira descarada como fazia isso, como transformava a dor que plantara nela em uma nova história, uma narrativa de triunfo e amor reescrito, enquanto ela ainda juntava os cacos do que restara. E naquele instante, olhando para aquela imagem parada no vidro, Alice compreendeu. Adam não a havia deixado por acaso, ele a havia manipulado. Usou o tempo que ela esperava, que ela confiava, para preparar o caminho onde caminharia de mãos dadas com outra. E talvez, apenas talvez, houvesse mais sujeira escondida sob aquela fachada de glória. Alice ainda não sabia o que, mas saberia, porque, pela primeira vez desde aquela mensagem impiedosa, não sentia apenas tristeza, sentia algo novo, sentia raiva. Alice passou aquela noite em claro, sentada na beirada da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça entre as mãos, como quem tenta manter o próprio mundo em pé apenas com a força da resiliência. A imagem de Adam abraçado a outra mulher girava sem parar em sua mente, misturada a lembranças passadas, palavras de amor agora vazias, promessas que, vistas de longe, soavam como deboches. Não era apenas a traição, não era apenas o abandono, era a falta de respeito, era a desfaçatez, era a forma como ele sorria para as câmeras, como se ela, Alice, jamais tivesse existido, como se anos de vida compartilhada pudessem ser desconsiderados, jogados para debaixo de um tapete sujo em troca de aplausos ocos e novos votos de afeto criados. Pela manhã, quando o sol invadiu a casa pelas janelas sem cortinas, Alice tomou uma decisão que nem sabia que era capaz de tomar. Ela iria desvendar tudo. Não apenas porque precisava entender, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que merecia saber. Com o celular nas mãos, o coração batendo no peito como tambores de guerra distantes, Alice começou a pesquisar redes sociais, sites de notícias locais, perfis públicos. Demorou menos do que esperava. Adam não parecia ter se esforçado muito para manter segredo. Em poucas horas, Alice descobriu que o novo relacionamento dele não era tão recente. Fotografias de meses atrás, enquanto ele ainda trocava mensagens carinhosas com ela, enquanto ela ainda o aguardava, mostravam Adam e a mulher loira em eventos militares, festas beneficentes, jantares discretos, mas frequentados por pessoas conhecidas. Pior, uma matéria antiga, encontrada num blog social de pouca visibilidade, mencionava que Adam havia sido visto na companhia dela antes mesmo da missão. A conclusão veio como um golpe. Ela nunca teve uma chance. O abandono não foi um resultado da distância, não foi um capricho do destino, foi um esquema, frio, calculado, desprezível. Adam havia iniciado a construção de uma nova vida enquanto fingia querer retornar à anterior. E mais que isso, o nome de Alice não foi sequer citado em nenhuma das matérias sobre o novo noivado, nenhuma nota de consideração, nenhuma referência ao passado. Ela fora apagada, como se jamais tivesse existido. E naquele momento, enquanto o celular escorregava de suas mãos e caía no chão, Alice não chorou, não gritou, não amaldiçoou. Ela apenas sorriu. Um sorriso discreto, seco, duro como rocha. Porque agora, pela primeira vez desde aquela manhã fatídica do e-mail, ela sabia exatamente o que fazer. E não seria se esconder, não seria implorar por esclarecimentos, não seria suplicar por justiça. Seria simplesmente reerguer-se de forma tão completa, tão radiante, tão inegável, que até a sombra dele seria insignificante perto dela. Naquela tarde, após horas imersa em lembranças cortantes e descobertas que insistiam em sangrar a cada novo pensamento, Alice sentia algo diferente vibrar dentro de si. Uma inquietação leve, oculta sob as cinzas da dor, mas que começava, enfim, a ganhar força. Ela sabia que não podia fazer tudo sozinha. Não desta vez. O mundo que Adam levara embora consigo também arrastara a maioria dos poucos laços sociais que ela mantinha. Amigos antigos esquecidos, convites recusados, jantares trocados por noites de espera silenciosa. Mas havia uma pessoa que ela ainda podia procurar. Abby, a amiga de faculdade que, mesmo afastada pelos anos e pelas escolhas distintas, nunca a havia julgado ou abandonado de fato. Apenas respeitado o limite que Alice insistira em criar entre si
e o resto do mundo. Sem pensar muito, como quem arranca um curativo para deixar a ferida respirar, Alice pegou o telefone e ligou. O som do toque prolongou-se por 3 batidas que pareceram eternas antes que a voz alegre e surpresa de Abby atravessasse a linha. Alice, meu Deus, quanto tempo! Você está bem? Alice não respondeu de imediato. O silêncio do outro lado disse mais do que qualquer palavra. Onde você está? Eu estou indo. Abby disse sem hesitar, sem fazer muitas perguntas, como só os verdadeiros amigos sabem fazer. Em menos de 1 hora, Abby estava à porta com uma sacola de pães de queijo quentinhos, 2 garrafas de chá gelado e um olhar que misturava preocupação e saudade. Sentaram-se no chão da sala, como nos velhos tempos de universidade, rodeadas de memórias e destroços invisíveis. Alice contou tudo, sem filtros, sem tentar parecer forte. Contou sobre o e-mail, contou sobre o novo noivado, contou sobre as fotos, as celebrações, os rostos familiares que riam ao lado dele, enquanto ela afundava sozinha em casa. Abby ouvia em silêncio, os olhos brilhando de indignação. Eu sabia que aquele grupo dele era cheio de gente falsa, disse ela, apertando a mão de Alice. Pessoas que mudam de lado na primeira chance, que fingem não ver o que magoa os outros para não perder o próprio conforto. Alice sorriu amargamente. E eu achando que vivia o sonho. Abby apertou ainda mais forte sua mão. Você não perdeu nada, Alice. Quem perdeu foi ele. E eu prometo, você verá isso com seus próprios olhos. Naquela mesma semana, enquanto se preparava para seu teste prático no centro de recuperação, Alice conheceu Oliver. Ele era novo na equipe, recém-contratado, um fisioterapeuta especialista em reabilitação esportiva, com um sorriso acolhedor e olhos que pareciam enxergar além da superfície. Mas não foi o sorriso, nem os ombros largos ou a voz firme que atraíram a atenção de Alice. Foi a maneira como ele a tratou, com respeito, com humanidade, sem invadir, sem pressionar, sem esperar nada em troca. Quando cruzaram os olhares no corredor pela primeira vez, Oliver apenas sorriu, inclinou levemente a cabeça em cumprimento e seguiu seu caminho, como quem reconhece algo belo, mas entende que nem toda beleza pode, ou deve, ser tocada de imediato. E naquele gesto simples, naquela ausência de pressa, Alice sentiu algo vibrar dentro dela. Ainda era cedo, ainda havia dor, mas talvez, apenas talvez, a vida estivesse começando a sugerir que ela merecia mais, muito mais. Alice atravessou os dias seguintes com uma resolução silenciosa, como quem finca raízes enquanto os ventos ainda tentam arrancá-la do solo. A cada manhã, acordava com o coração pesado, sim, ainda pesado, mas não mais imobilizado. Arrumava-se com calma, vestindo roupas simples, mas que agora escolhia como quem veste armaduras invisíveis. Tomava café observando o céu pela janela, respirava fundo e saía de casa sem grandes expectativas, mas com a convicção de que cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. No centro de recuperação, a vida pulsava intensamente. Pacientes chegavam com olhares perdidos, com dores visíveis e ocultas, e Alice, com a perícia que parecia adormecida, mas que nunca a abandonara, começava a recordar quem era antes de ter se anulado em função de um amor que lhe custara tanto. Oliver cruzava seu caminho com naturalidade, sem invadir seu espaço, sem tentar preencher silêncios que eram dela. E era justamente essa ausência de imposição que fazia a presença dele ser tão confortadora. Certa manhã, enquanto organizavam prontuários lado a lado, Oliver, em tom leve e quase desatento, comentou: "É ótimo trabalhar com alguém que realmente domina o que faz. Dá para perceber que você adora isso." Alice sorriu, um sorriso tímido, quase descrente, como quem recebe um elogio após anos de invisibilidade. Não respondeu, mas algo dentro dela, algo esquecido, maltratado, soterrado sob camadas de angústia, sorriu também. Não demorou para que o empenho de Alice começasse a ser notado. Pacientes elogiavam sua delicadeza no tratamento, colegas a chamavam para reuniões, compartilhavam conselhos, confiavam nela. Era como se, a cada dia, a Alice que Adam havia tentado apagar se reerguesse diante dos olhos de todos. Não em grandes manifestações, não em declarações pomposas, mas em pequenos gestos de competência, de gentileza, de presença viva. E como um murmúrio que vai crescendo sem que ninguém perceba, a notícia se espalhou. Alice Miller, a mulher que muitos consideravam destruída, a mulher que muitos pensavam que afundaria em um luto silencioso, estava de pé, estava viva,
Estava brilhando. O impacto dessa transformação reverberou mais longe do que ela podia imaginar. Numa tarde de sábado, sentada com Abby numa cafeteria discreta, rindo suavemente de uma piada inocente, Alice sentiu o olhar de alguém que jamais pensou encontrar. Levantou o rosto, e lá estava ele, Adam, do outro lado da rua, parado, o celular esquecido na mão, o olhar fixo nela. Por um instante, o tempo pareceu parar, não pelas razões que antes teriam partido seu coração, mas por algo diferente, algo inesperado. Pela primeira vez, Alice o viu como ele era de fato, não como o herói que construíra em sua mente por anos, não como o homem pelo qual havia sacrificado seus sonhos, mas como ele era, pequeno, frágil, insignificante. Ela não desviou o olhar, não baixou a cabeça, apenas sorriu, um sorriso pequeno, tranquilo, carregado de tudo o que ele jamais compreenderia, e voltou a rir com Abby, imersa novamente na conversa, como quem já havia tomado a decisão irrevogável de seguir em frente, como quem escolhe, conscientemente, viver. Do outro lado da rua, Adam permaneceu imóvel por alguns instantes, como alguém que percebe tarde demais o valor daquilo que deixou escapar. E naquela mesma noite, impulsionado por um incômodo que ele mesmo não soube definir, Adam ligou para seu advogado. Ordenou que iniciassem imediatamente os procedimentos do divórcio, rápido, limpo, sem contato direto, porque era mais simples lidar com papéis frios do que encarar o reflexo vivo de seu próprio insucesso. A notificação apareceu no celular como uma ferida antiga reabrindo, uma mensagem formal enviada pelo advogado que Adam contratara, solicitando a presença de Alice para tratar do divórcio e de questões de bens pendentes. Não havia pedido de desculpas, não havia sequer um contato humano, somente burocracia. Alice leu a mensagem sem pressa, absorvendo cada palavra com a serenidade que lhe custara semanas para edificar. O nome de Adam já não a abalava, já não queimava como brasa em sua pele. Era apenas um nome que pertencia ao passado, que já era hora de ser finalizado. E diferente da Alice de semanas atrás, aquela mulher agora não era mais ingênua. 2 dias antes da reunião marcada, Alice sentou-se na sala silenciosa de um pequeno escritório de advocacia, o coração batendo firme sob a blusa discreta. À sua frente, o advogado, um homem de meia-idade, de olhos atentos e semblante calmo, folheava as provas que ela havia reunido com paciência e amargura, fotos públicas de Adam com outra mulher, registros de eventos datados, comentários soltos em redes sociais que juntos traçavam o mapa da infidelidade. Você tem um caso forte, senhora Miller, disse ele direto, não apenas para garantir uma partilha justa de bens, mas também para requerer pensão compensatória. Alice manteve o olhar fixo na mesa. Não desejo humilhá-lo, disse a voz firme. Só quero o que é meu, nem mais, nem menos. O advogado assentiu respeitoso. Então é isso que buscaremos. Saindo do escritório naquela tarde, Alice não carregava vingança nas mãos, carregava dignidade e uma convicção que não cabia mais em seu peito. Ela não aceitaria mais ser invisibilizada. Naquela noite, sentada à mesa com Abby, Alice compartilhou a novidade. A amiga olhou por cima da caneca de chá, olhos sérios, mas cheios de uma proteção carinhosa. Você tem certeza que quer ir sozinha? Perguntou. Alice sorriu de um jeito que não sorria há muito tempo. Eu não vou sozinha, disse Alice com um leve sorriso. Mas também não vou me esconder atrás de ninguém. Esta é uma luta que preciso enfrentar de frente. E Abby soube, naquele instante, que o encontro com Adam seria mais que uma formalidade. 2 dias depois, Alice entrou no escritório de advocacia com passos firmes, cabeça erguida e o olhar de quem já superou o inferno e voltou para contar. O ambiente era sóbrio, impessoal, paredes cinzas, móveis caros, o típico lugar onde as emoções eram deixadas do lado de fora, junto com guarda-chuvas e incertezas. Adam já estava à mesa quando Alice chegou, acompanhada de seu advogado. Não houve cumprimentos, apenas olhares, e Adam, ao ver que ela vinha com um representante, não escondeu o desconforto. Sua expressão era uma mistura de impaciência e mal-estar. Quando seus olhos a encontraram, vacilaram, por um instante quase imperceptível, mas logo o orgulho enrijecia suas feições. Alice sentou-se do outro lado da mesa, sem desviar o olhar. Não havia mais súplicas em seu peito, não havia mais perguntas sem resposta. A única coisa que carregava agora era a decisão inabalável de não se permitir ser ferida novamente. O advogado de Adam
Um homem grisalho de olhos atentos iniciou a reunião com formalidades. Partilha parcial de bens, renúncia ao direito sobre o veículo, nenhuma compensação financeira. Alice ouviu tudo em silêncio, enquanto seu advogado fazia anotações e se inclinava suavemente para ela, sussurrando: "É desproporcional ao tempo de união. Se desejar, posso interromper agora mesmo." Mas Alice ergueu a mão com calma. Queria ouvir até o fim. Adam falava como quem tentava dominar a narrativa, como quem acreditava que a superioridade de sempre ainda funcionaria ali. "A casa foi adquirida em meu nome", disse ele, "e todas as economias estavam atreladas ao meu salário. Podemos facilitar isso se houver bom senso." Alice respirou fundo e então olhou diretamente para ele. Bom senso teria sido me respeitar enquanto eu dedicava 10 anos da minha vida a construir a sua. O que peço não é favor, é meu direito. O advogado de Alice, com um leve gesto, abriu a pasta e deslizou sobre a mesa uma série de evidências. Fotografias, datas, registros, provas irrefutáveis da infidelidade. O ambiente ficou tenso. O advogado de Alice falou sem alterar o tom. "Considerando o período de casamento, a renúncia profissional de minha cliente, a dependência econômica estabelecida e a infidelidade comprovada, solicitamos metade do patrimônio, a posse do carro utilizado pela senhora Miller e pensão compensatória por um prazo de 2 anos, até que a senhora Miller se restabeleça profissionalmente." Adam respirou fundo, visivelmente tentando conter a irritação. "Não é como se ela tivesse feito muito", disse ele com um sorriso amargo. "Nem sequer me deu um herdeiro em todo esse tempo." Alice piscou lentamente, absorvendo a ofensa velada que ele tentava desferir, mas não cedeu. Ergueu os olhos e pela primeira vez falou com a firmeza de quem não carrega mais culpas que não lhe pertencem. "Eu não fui ineficaz, Adam. Fomos nós que falhamos juntos. Mas você falhou primeiro e continua falhando." Silêncio. Um corte preciso no orgulho dele. O advogado de Adam, percebendo a situação insustentável, aceitou os termos rapidamente. Adam não tinha escolha. Era nada além do justo, mas também nada menos. Alice ouvia o advogado com atenção, mas era difícil não notar os olhos de Adam se desviando para ela, como se tentasse encontrar resquícios da mulher que deixara para trás. A mulher que um dia o olhara com admiração. Mas ela não estava mais ali. No lugar dela havia outra, uma mulher refeita em suas próprias ruínas, firme, intocável. Quando chegou o momento de revisar os termos finais, Adam falou pela primeira vez com um tom diferente, tentando uma cordialidade forçada para amenizar o golpe. "Não precisamos complicar as coisas, Alice. Podemos resolver isso o mais rápido possível." Alice inclinou a cabeça ligeiramente, como quem observa um estranho tentando usar a máscara de um rosto conhecido. E então respondeu, com a voz serena e clara: "A única coisa que eu quero de você, Adam, é a liberdade que já conquistei sem sua permissão." O advogado dele tossiu discretamente, retornando a papelada. Adam se mexeu na cadeira desconfortável. E naquele instante, Alice entendeu. Ele esperava culpa, esperava súplica, esperava dor. Mas tudo o que encontrou foi desinteresse. Um desinteresse potente que falava mais alto do que qualquer retaliação planejada. Quando o último documento foi assinado, Alice levantou-se com a calma de quem fecha uma porta não para selá-la, mas para nunca mais precisar olhar para trás. Não agradeceu, não sorriu, não se vingou com palavras. Apenas se virou para ele e disse: "Desejo que você consiga olhar no espelho sem mentir para si mesmo um dia." E saiu, sem hesitar, sem carregar pesos. Do lado de fora, o sol brilhava forte, cortando o céu cinzento como um aviso silencioso. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Ela caminhou sob aquela luz como quem sabe que finalmente está livre. Não porque um papel afirmava isso, mas porque dentro dela já não havia mais amarras. E agora caminhava sozinha, mas não estava mais perdida. O sol, que parecia mais quente naquela manhã, não era apenas uma figura de linguagem para a liberdade que Alice sentia. Era um convite silencioso para que ela, pela primeira vez em muito tempo, deixasse de apenas existir e começasse a viver plenamente. Com a assinatura do divórcio finalizada e a pensão garantida pelos próximos 2 anos, Alice não sentia que havia vencido uma disputa legal. Sentia que havia salvado a si mesma. Retomou os turnos no centro de reabilitação com uma leveza que surpreendia até seus próprios passos. Era como se o simples ato de acordar, preparar seu café, vestir sua roupa, caminhar pela rua, cada ato cotidiano carregasse agora
o valor de uma vitória. Oliver, com seu jeito discreto e seu sorriso tranquilo, continuava aparecendo nos momentos mais inesperados. Ele não fazia perguntas invasivas, não oferecia promessas vazias. Era presença, era serenidade e era respeito. Em uma tarde particularmente movimentada no centro, enquanto ambos organizavam prontuários no fim do expediente, Oliver arriscou um comentário. Sabe, tem gente que vive a vida toda sem ter coragem de recomeçar. Você é diferente. Alice sorriu de um jeito que ainda exibia as marcas da dor, mas também um brilho renovado. Às vezes, recomeçar é a única alternativa que resta. Respondeu sem amargura, mas com a tranquilidade de quem já superou grandes desafios. Oliver apenas assentiu, respeitando o espaço entre eles. Ali, naquele pequeno gesto de compreensão silenciosa, algo começou a brotar, tímido, como uma raiz rompendo o asfalto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, notícias desagradáveis começavam a surgir. Pequenos blogs de assuntos militares e grupos de redes sociais começaram a questionar a veracidade dos relatos de heroísmo que Adam tanto gostava de divulgar. Fotos em eventos sociais, documentos contraditórios, datas que não batiam. Comentários apareciam aqui e ali, discretos, mas constantes. Estranho, ele não estava em missão humanitária nessa época? Por que a foto dele em uma festa de gala surgiu no meio da missão? E aquela mulher, não era essa esposa dele? Adam, tão habituado a construir para si uma imagem de perfeição, começava a sentir o terreno ceder sob seus pés. Não era um escândalo, ainda. Era apenas o começo. Pequenas fissuras. Mas fissuras têm um modo cruel de se transformarem em abismos. Alice, ignorando esses boatos, porque agora optara por não mais viver à sombra do passado, terminava o dia regando as plantas da varanda de sua nova casa. Uma casa modesta, alugada, distante do luxo que antes acreditara ser sinônimo de contentamento. Mas, naquela varanda singela, entre vasos improvisados e cheiro de terra úmida, Alice sentia algo que nenhuma mansão lhe oferecera: paz. E enquanto a noite caía sobre a cidade, ela soube, com a lucidez que só a liberdade proporciona, que tudo o que estava por vir não era castigo, era justiça, e ela não precisava persegui-la, porque a verdadeira justiça tem o hábito inevitável de encontrar quem a merece. Numa manhã qualquer, dessas em que o céu parece sem pressa de despertar, Alice recebeu a chamada. Não de um advogado, não de Adam, não de velhos fantasmas. Era da coordenadora do Centro de Reabilitação. O tom da voz dela era diferente, uma mistura de alegria genuína e expectativa. Alice, o Conselho de Diretores vai expandir nosso programa de fisioterapia esportiva. E, bem, seu nome foi o primeiro a ser indicado para liderar a nova sessão. Alice apertou o telefone contra o ouvido, como se precisasse confirmar que aquelas palavras não eram imaginação. Ela, que meses antes se arrastava para sair da cama. Ela, que havia sido reduzida a pó por promessas rompidas e silêncios cortantes. Agora era notada. Agora era escolhida. Respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Não era sobre posições, não era sobre títulos. Era sobre ter reconquistado o direito de acreditar em si mesma. Enquanto isso, o castelo de Adam desmoronava em câmera lenta, e cada ruído era mais intenso que o anterior. O pequeno boato transformara-se em suspeita oficial. A auditoria interna das Forças Armadas havia sido ativada. Documentos inconsistentes, testemunhos contraditórios e o ponto culminante: registros de viagens e eventos sociais durante períodos em que Adam deveria estar em áreas de missão humanitária. Em poucos dias, a imagem construída com base em mentiras desmoronou. Pessoas que antes aplaudiam suas condecorações agora evitavam seu olhar. A mulher loira com quem ele havia reescrito sua história desapareceu das redes sociais e de sua vida como fumaça. E Adam, sozinho, tentava desesperadamente cobrir fissuras que se alargavam mais rápido do que ele podia controlar. O que ele não compreendia, e talvez jamais compreenderia, é que a verdade tem fundamentos profundos. E uma vez exposta à luz, ela cresce sem pedir autorização. Alice, alheia ao tumulto que se formava, concentrava-se em seu próprio jardim, tanto o literal quanto o figurado. Passava tardes escolhendo novas plantas para sua varanda, alternando o trabalho no centro com momentos tranquilos de autorreconstrução. Oliver continuava por perto, discreto, respeitoso, e aos poucos,
Alice permitia que a presença dele se tornasse mais constante, como quem abre uma janela depois de muito tempo com portas fechadas. Não havia pressa, não havia juras, apenas espaço para que algo novo florescesse, se fosse para florescer. E naquela noite, regando suas mudas recém-plantadas, Alice pensou: não precisei destruir ninguém para prosperar. Só precisei me recusar a sucumbir. O dia em que a farsa de Adam desabou de vez era, ironicamente, um dia belo. O tipo de dia em que o céu é claro, o vento é suave e tudo conspira para novos inícios. Alice estava no centro de reabilitação, revisando prontuários para a abertura da nova unidade que lideraria, quando os primeiros sussurros chegaram, como folhas levadas pelo vento de uma tempestade iminente. Um colega, desatento, comentou sobre a reportagem que circulava nos principais portais. Outro, tentando ser sutil, deslizou o celular sobre a mesa. E ali estava a manchete, em letras grandes e implacáveis: herói militar investigado por fraude e conduta inadequada em missão humanitária. A matéria era severa, sem margem para interpretações complacentes. Relatava as inconsistências de Adam, a manipulação de documentos, o relacionamento impróprio iniciado durante a missão, e como tudo isso era agora alvo de um processo disciplinar que poderia custar não apenas sua carreira, mas também as honrarias que ele ostentara com tanto orgulho. Fotos antigas, depoimentos de colegas anônimos, trechos de documentos vazados, tudo exposto, desvelado, irreversível. Alice leu a matéria inteira com calma, sem desviar os olhos, sem acelerar o coração. Não havia satisfação em ver a queda de Adam. Não havia desejo de vingança. Havia apenas a sensação serena de que o universo, por caminhos sinuosos, encontrara sua resolução. E isso bastava. Naquela mesma semana, o Centro de Reabilitação organizou uma pequena cerimônia para marcar a expansão do programa esportivo. Alice, com sua presença tranquila e postura firme, foi convidada a falar brevemente sobre a importância da reabilitação para a dignidade dos pacientes. Usou palavras singelas. Falou de esperança, de reconstrução, de florescer onde poucos acreditavam ser possível. E entre a pequena audiência reunida, ela o viu. Viu o que talvez fosse o último fantasma de sua vida anterior. Adam, disfarçado no fundo do salão, vestindo roupas discretas, o olhar perdido em um mundo onde ele já não era o centro. Ele a viu também, mas desta vez não havia superioridade em seu semblante, não havia altivez, havia apenas o peso insuportável do remorso. Alice sustentou o olhar por um breve segundo, não com fúria, não com desprezo, mas com uma ternura silenciosa, dedicada não a ele, mas a si mesma, por ter resistido, por ter amadurecido, por ter se transformado em tudo o que ele tentou anular. E então, com a leveza de quem já não carrega grilhões invisíveis, ela sorriu, não para ele, para si, para a vida, e voltou-se para a pequena multidão, continuando seu discurso como se os escombros de ontem jamais tivessem tido poder sobre o hoje. Meses se passaram desde a cerimônia. A cidade continuava a girar como sempre, indiferente às pequenas revoluções que transformavam silenciosamente vidas inteiras. Para Alice, cada dia era um passo na reconstrução. A casa simples havia ganhado novas cores. As paredes, antes vazias, agora exibiam fotografias que ela mesma tirara, de flores brotando em rachaduras, de céus abertos após a chuva, de pequenos instantes de beleza que o olhar treinado pelo sofrimento agora sabia identificar. O centro de reabilitação prosperava. Sua nova unidade era um sucesso discreto, um lugar onde pessoas fragilizadas encontravam não apenas cura física, mas a coragem para recomeçar. E Alice, a cada dia, era lembrada de que a cura dos outros era também a sua. Oliver continuava a fazer parte de sua vida, sem pressa, sem rótulos. Havia cafés compartilhados em manhãs tranquilas, conversas demoradas sobre livros e música, passeios espontâneos por feiras de flores no centro. Nenhum gesto grandioso, nenhuma promessa impaciente. Apenas a presença constante de alguém que sabia que as flores mais raras precisam de tempo para confiar no sol. Em uma tarde qualquer, enquanto arrumavam novos vasos na varanda, Oliver parou por um instante, com as mãos sujas de terra, o olhar calmo pousado nela. "Sabe", disse ele com aquele sorriso que parecia nascer nos olhos antes de chegar aos lábios. "Às vezes a gente pensa que perdeu tudo, mas na verdade só estava abrindo espaço para o que realmente tem valor.
Alice sorriu também. Não aquele sorriso frágil e machucado de quem teme a dor, mas o sorriso completo de quem já aprendeu que algumas perdas não são um fim, são libertação. E enquanto o sol se punha tingindo o céu de um laranja sereno, ela permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, estender a mão e tocar a dele, sem medo, sem passado, sem amarras, apenas esperança. Ali, entre o cheiro fresco da terra molhada e a promessa silenciosa de novos amanheceres, Alice soube. Ela não era o que havia perdido. Ela era o que havia resistido. E naquele pequeno toque, firme, discreto e genuíno, uma nova história teve início. Não de forma estrondosa, mas do jeito mais bonito que existe. De forma autêntica. Agora me diga. Se fosse com você, você conseguiria se reerguer depois de uma mensagem que desfez sua vida inteira? Deixe seu comentário. Eu quero saber. Se esta história tocou seu coração, dê um like agora, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nenhuma dor determina o fim da nossa jornada. E me conta, de 1 a 10, o quanto esta narrativa te comoveu. Assista também o vídeo que está aparecendo na sua tela, porque aqui a verdade sempre encontra seu caminho. E toda mulher que foi diminuída, um dia brilha mais intensamente do que nunca.